Começa agora Acelera Mulheres com Ana Paula França. Mulheres com estratégia e intencionalidade atingem seus objetivos e sonhos. Olá, seja bem-vinda a mais um Acelera Mulheres, o programa sobre empreendedorismo e carreira feminina. Eu sou Ana Paula França, sou mentora e especialista em carreira, empreendedorismo, lifestyle, tudo que importa para uma mulher moderna, inteligente, para capixaba de sucesso. E no programa de hoje a gente vai falar sobre esporte. Gente, eu sou apaixonada por essa temática e trouxe uma mulher relevante do esporte para conversar com a gente hoje. Então, no Acelera Inspiração, temos hoje Isabelle Duran. Acelera Inspiração. Boa tarde, Isa. Seja bem-vinda a Acelera Mulheres. Uma honra para mim estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Que bom. Ainda mais, Isa, num ano olímpico. Isabelle, para quem ainda não conhece, ela tem uma vida um pouco mais de bastidor, né, Isabelle? Mas é diretora administrativa e financeira do Comitê Olímpico Brasileiro. Nós estamos em ano olímpico. Pós-Paris. Pós-Paris, glamouroso, não foi qualquer cidade. E num ano que as mulheres brilharam nas Olimpíadas, né, Isa? Brilhamos. Assim, é um trabalho que ele já vem sendo feito há um tempo, né? Não foi de agora. A gente sabe que, historicamente, a participação das mulheres em Jogos Olímpicos sempre foi muito árdua, sempre ficou bem atrás dos homens. Nesses Jogos Olímpicos de Paris, nós tivemos efetivamente 50% de mulheres, 50% de homens. Pela primeira vez na história. Né? Pela primeira vez. Em Tóquio a gente já teve também, mas assim... Bem pertinho. Né? Mas em Paris a gente conseguiu atingir esse objetivo. Eu falo a nível Jogos Olímpicos, eu não falo só a nível COB. E os nossos resultados foram maravilhosos para as mulheres, né? A gente teve 20 medalhas no total, a maioria foi de medalhas do feminino. Os nossos ouros vieram do feminino. Eu ia falar, 3 ouros, 3 mulheres. 4 mulheres, na verdade, né? Porque a gente teve o vôlei de praia, que foi a Duda e a Ana Patrícia. Isso. Mas no total de medalhas, para a gente entra como 3, né? Sim. No quadro de medalhas entra como 3 mulheres. Senão a gente também teria várias medalhas com futebol, com vôlei. Inclusive futebol, o país do futebol. Pois é, menina. Nós não tivemos o futebol masculino classificado e tivemos meninas com mais uma medalha de prata. Foi um ótimo resultado, tá, para o futebol feminino. Assim, óbvio que o nosso objetivo era conseguir o ouro, mas a gente tinha noção das nossas limitações, das nossas dificuldades. Mas os Estados Unidos é um calo, né? Mas as nossas brasileiras, elas foram muito guerreiras. Conseguimos a prata com muito louvor, mas fomos lá, brigamos pelo ouro. Foi maravilhoso. Foi jogos lindos. E aí a gente começa, já falou do jogo, minha ideia era começar falando de você. A gente já começa, porque assim, de fato eu acho que mexe muito com o brasileiro e especialmente países onde a gente tem tantas dificuldades econômicas e sociais. Sim. O esporte, historicamente, é uma válvula de escape. Sim. É um momento de alegria. Me entristece muito porque eu lembro quando eu era pequena, por exemplo, em época de Copa, de Olimpíadas, a gente parava, pintava as ruas, lembra de banderola, pintava aquela coisa. Pintava assim, o chão, né? O asfalto todo colorido. E, gente, era incrível. Foram momentos assim que eu lembro com muito carinho. A gente vem perdendo isso. Mas ainda assim, eu acho que para o brasileiro em geral, para mim o esporte é algo muito, muito importante. Eu tenho um pequenininho de 8 aninhos, né? O que você quer ser quando crescer, Arthur? Quero ser jogador de futebol. É o sonho, né? Assim, Ana, eu tive a oportunidade de, antes dos jogos começarem, meu filho foi até Paris também, junto com meu marido. Meu filho ficou extremamente encantado. E assim, Matheus tem 17 anos. Ele voltou de lá dizendo, mãe, eu quero ser um atleta olímpico. Então, quem não, né? Quem não? Mas assim, e são tantas outras coisas que são envolvidas, você não precisa ser só um atleta olímpico, imagina, só um atleta olímpico. Você não precisa ser um atleta olímpico para estar ali trabalhando nos Jogos, né? Eu não sou uma atleta olímpica, e eu estava lá trabalhando também pelos Jogos, para o sucesso também ali, contribuindo de alguma forma. Uma série de pessoas foram, né? Muita gente do staff do COB foi para poder... áreas, sim, né? Do jurídico, do financeiro, da área de saúde, médico, nutricionista, psicólogo.
enfim, fisioterapeutas, uma gama de profissionais que estão envolvidos, né? Então, você é só o atleta? Não. O atleta é aquele que vai nos trazer o resultado final, o resultado que a gente almeja. Mas tem um monte de gente ali dando suporte para eles, para que eles consigam alcançar. Antes de eu conhecer você e conhecer um pouquinho mais do COB, eu não fazia ideia, eu acho que a maioria das pessoas não conhecem, né? O Comitê Olímpico tem cerca de 300 pessoas, 300, não é isso? Um pouco mais de 300 funcionários. Sem falar de todas as federações, de todas as confederações envolvidas. A gente tem muitos profissionais autônomos envolvidos também, que não conseguem ter aquele trato diário ali, que é toda a equipe realmente contratada pelo COB, está ali no dia a dia, mas que trabalham conosco também. É muita gente envolvida. A nossa delegação foi gigante, foi em torno de 800 pessoas contando com os atletas. Então, é muita coisa para poder fazer dar certo, né? Agora, falando só de colaboradores, a gente tem pouco mais de 300 colaboradores, maioria mulheres. Mas, enfim, estamos aí, né? Correndo atrás, agora já avisando Los Angeles, né? Porque não para. Mas não são maioria mulheres na diretoria. Não. Você é o alecrim dourado, a única ali. Sou. Como que é lidar com toda essa empresa? Então, assim, primeiro que a gente está lidando com sonhos. Sim. Começa por aí. Não estou fazendo geladeira, nenhum demérito, porque toda casa precisa de uma geladeira. Então, assim, é super nobre. É só um exemplo que é algo mais material, né? Envolve até sonho da casa própria e tudo mais. Mas o esporte, ele tem muito de sonho, de emoções. De novo, especialmente num país como o nosso. E aí você tem que lidar com ego, com performance, com pessoas de várias formações e a única diretora mulher numa área, inclusive, que é historicamente masculina, que é finanças, né? O administrativo ainda tem um pouco mais de feminino, mas finanças não. E eu imagino que às vezes você precisa ser dura, você precisa dizer não. Como que é lidar com isso tudo, Isa? São 25 anos enfim, nessa carreira, sabe, Ana? Eu me formei em Direito, então lá atrás eu tive que escolher e eu optei por aquilo que me desse paixão, de verdade, sabe? E o esporte sempre moveu muita paixão dentro de mim. Eu fui atleta de natação, mas nada de ponta, nada de alto rendimento. E num dado momento, depois que eu me formei, eu precisei escolher, porque não dava para ficar fazendo audiência e ainda lidar, na época eu trabalhava com a Superintendência de Esporte do Estado do Rio, não dava para lidar com os dois ao mesmo tempo. E eu escolhi o esporte. Foram 25 anos aprendendo. Não é fácil, é um meio realmente predominantemente masculino. E de vaidade. E de muita vaidade, muito ego, mas assim, você tem que focar naquilo que você quer, né? Você tem que focar no seu objetivo. Hoje, se você me perguntar, eu não sonhava em trabalhar no Comitê Olímpico Brasileiro, não sonhava em estar na posição que eu estou hoje. Isso foi vindo com o tempo, isso foi acontecendo, mas foi toda uma preparação e muito interesse da minha parte também em evoluir, em conhecer mais e mexer mais com como que eu posso mexer com esse recurso, como é que eu posso administrar isso aqui melhor. Então, hoje, a área, o administrativo financeiro, ele tem 134 pessoas no total. Então, é muita gente, é todo o operacional, é todo o meio que faz com que aquele sonho se torne realidade. E quando você fala de geladeira, você tem um preço, é palpável. O sonho você não tem. Quanto custa uma medalha? Você não tem essa... Você pode até somar quanto você gastou com aquele atleta e etc., mas o valor real daquela medalha, ele é muito subjetivo. Não, quanto que vale os nossos sorrisos quando aquela menina subiu no pódio e teve duas americanas se abaixando? Quanto que vale o sorriso não só nosso, mas essa vitória para a mulher, para o esporte de maneira geral e para o mundo. E a mulher preta, né? E a mulher preta. Exatamente. Então, olha assim, foi fenomenal. É muito emocionante de verdade. E é aquilo, não tem preço. Você está lidando literalmente com um sonho, com um objetivo que você pensa, quanto que isso está custando? Eu vou saber fazer a conta do quanto custou ali no material, mas o quanto aquela emoção valeu para aquela pessoa que ganhou a medalha e para a gente que estava lá assistindo, isso não tem preço, de verdade. Ou aquela menininha do skate, um esporte que começou nas Olimpíadas agora,
com controvérsias aí, que a gente Sim. sabe, de bastidores, até o último momento. E aí uma menina, uma mocinha. Sim, muito nova. Brilhando, assim, né? Ela foi para levando. Tóquio com, poxa, muito novinha também. E tem toda Porque ela ainda é nova? Sim. Segunda Olimpíada, ela ainda é nova. E tem toda uma estrutura envolvida por trás. A mãe dela teve que estar junto com ela em Tóquio por conta da idade. Então, assim, é muito legal. Você vê a Bia do judô, que ganhou o ouro também. A Bia, eu acompanhei a Bia desde a base. Porque você começou no judô, né? Na verdade, comecei na Superintendência de Desportos do Estado do Rio. Fui para a Confederação Brasileira de Judô e aí, nesse período, eu peguei a Bia na estrutura de base. A Pimenta também, que também foi medalhista no judô, Sim. na base. Então, quando você chega nos Jogos Olímpicos, você vê que deu certo. Você vê que o investimento nas meninas deram certo. E tem tudo para dar certo cada vez mais. Porque é aquilo, a gente de verdade, a gente precisa correr mais atrás. A gente precisa de, algumas vezes, dizer não. E quando você me perguntou se é difícil, se não é difícil você dizer não. Hoje, para mim, é muito mais fácil dizer um não do que um sim. Não no sentido negativo da coisa, mas no sentido de proteção até, né? Às vezes é necessário que você diga um não, não só para te proteger, mas para proteger o todo, para proteger a entidade, né? Para proteger quem está acima de você. Então, enfim, tem dado certo. Que bacana, muito bom. Isa, conta um pouquinho mais dos bastidores. Você falou 100 e poucas pessoas no administrativo financeiro, eu entendo um pouquinho, mas talvez para quem esteja ouvindo a gente, nossa, mas isso tudo no Comitê Olímpico? Não sabe nem o que o Comitê Olímpico faz. E eu sei que vocês apoiam todas as confederações, tem todo um trabalho por trás. E como que é gerenciar? Porque você não está gerenciando só seu time. As pessoas do seu time também estão envolvidas e dependem do trabalho de outras instituições. Sim. E aí exige um poder de comunicação e relacional muito grande. Não só seu, como de quem está com você. Como que você desenvolve isso com o seu time, lida com isso e faz a coisa fluir? Porque está fluindo, foi o que a gente fala, né? Estamos falando, está dando resultado. Sim. Eu acho que primeiro você tem que confiar nas pessoas, né? Você tem que confiar, você tem que dar oportunidade, você tem que trabalhar as pessoas, você tem que reconhecer onde aquela pessoa, aquele profissional que está do seu lado, ele tem uma maior vocação para quê, uma menor vocação para quê, e você ir construindo a sua equipe com pessoas de confiança. E eu acho que nós, mulheres, a gente tem vantagem nesse olhar, a gente consegue mapear Sim. isso pela nossa sensibilidade Sim. natural, pela nossa Sim. empatia, a nossa escuta que é mais ativa. Sim, né? Exatamente. Então você consegue ir identificando, você consegue dizendo, não, fulano trabalha melhor nisso, Beltrano melhor naquilo. Então, quando eu falo administrativo e financeiro, a gente lida hoje, 90% dos nossos recursos advém são federais, vem direto das loterias esportivas. Né? Então, aquela fezinha que você faz na Mega Sena, ela rende em torno para a gente 1,73%. Então, daquilo que você apostou, né? Em cima da premiação. Então, aquele recurso, ele não é um recurso propriamente público, digamos assim, porque ele não passa pelo erário, mas eu preciso utilizar esse recurso como se público fosse. Então, tem toda uma série de procedimentos, de políticas, de normas, de manuais que a gente precisa seguir. Então, eu tenho, dentro do administrativo, a área de compras, eu tenho tecnologia da informação, eu tenho um escritório de projetos que lida com toda a parte de governança, que são essas políticas e procedimentos, eu tenho contratos, eu tenho, dentro do financeiro, eu tenho uma área de prestação de contas, que é a área mais robusta, porque esse recurso que a gente recebe das loterias, um percentual a gente repassa também para as confederações para incentivar as modalidades, isso tudo no alto rendimento. E aí a gente tem um setor que analisa todas essas prestações de contas, porque isso vira projetos e viram prestações de contas. A gente tem a contabilidade, tem um setor de planejamento e controle financeiro, tem uma área de controle interno, que é para ver se aqueles processos, normas estão sendo executadas da maneira correta. Recentemente, toda essa parte de governança e gestão nos trouxe a ISO 9001, dentro dessa área de qualidade de gestão, de governança em determinadas áreas do COB. Isso para a gente foi muito importante. É um selo que nos garante, né, que nos abre portas também. E dá idoneidade, porque alguns esportes, e não estou falando nem do Brasil, a gente teve grandes escândalos nas últimas décadas em função de dinheiro. E movimenta muito dinheiro. Então, eu imagino que tem até, por isso que você tenha falado do não,
que te protege, porque de fato pode te expor muito. Sim. Sim. O presidente Paulo Vanderlei Teixeira, ele é o atual presidente do COB ainda. Quando ele era vice-presidente, quando aconteceu todo um problema em outubro de 2017 dentro do Comitê Olímpico. Então, ele teve que trazer toda a credibilidade de volta, que naquela época caiu por terra, né? E a gente tinha acabado de vir de uns Jogos no Rio de Janeiro, em 2016. Né? Então, assim, teve suspensão de repasse do Comitê Olímpico Internacional, ele teve que firmar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério do Esporte, cumprir determinadas regras para a gente conseguir chegar até o modelo que a gente tem hoje. Então, foi E agora com a ISO, com uma área de... Sim. Que avanço, né? E necessário mesmo para que a alta performance aconteça não só no esporte, mas dentro das instituições que também apoiam o esporte. Né? Isso traz mais recurso para a gente também, né? Recursos privados, né? Mais patrocinadores. E um recurso também mais bem utilizado, Sim. né? Sim. Nossa, vocês tiveram grandes patrocinadores esse ano. Sim. Né? E fechamos aí o ano com chave de ouro com a Caixa Econômica Federal, né? O patrocínio da Caixa Econômica Federal de 160 milhões. Uau! Então, assim, é mais um investimento. Óbvio que tem todas as entregas que a gente precisa fazer por conta desse contrato. Mas o líquido do contrato não é 160 milhões, que é importante que todos saibam também. Mas é um valor muito robusto. Hoje é o nosso maior patrocinador. Muito legal, muito legal. Fruto da credibilidade do Sim. resultado que vocês estão alcançando. Sim, com certeza. Muito bacana. E é bom ver uma mulher tão competente aí à frente de tantas pessoas e contribuindo para esse resultado, Isa. Ah, é maravilhoso. Muito bom. A gente de verdade se sente parte. Com certeza, com certeza. E quem quer saber um pouquinho mais da história da Isa, a Isa também participou do livro Mulheres do Espírito Santo. Tem em todas as livrarias, ele está distribuído em mais de 150 países, é velho. Hein? Máximo. É o máximo, não é? E lá ela conta um pouquinho da carreira dela, um pouquinho da vida dela. E a gente vai agora para o próximo bloco com o Modo Turbo. Modo Turbo. Modo Turbo. Isa, no Modo Turbo, a gente vai falar sobre dicas de filmes, livros, que tem a ver com a nossa conversa. E eu vou começar contando, quando eu comecei minha carreira no mercado financeiro, eu tive uma superintendente, a Cristiana Pinciroli. A Cris era executiva, alta executiva, mas ela vinha do esporte. Não sei se você já ouviu falar dela, a família dela trouxe o polo aquático para o Brasil. Sim. Ela foi capitã da seleção brasileira de polo aquático por muitos anos, já foi considerada uma das 10 melhores atletas do mundo do polo aquático. E há alguns anos ela fez a transição de carreira e escreveu um livro sobre as lições de esporte para a carreira junto com o pai dela, que também é um ex-atleta e executivo. Então, o livro da Cris, e ela teve no Brasil, hoje ela mora nos Estados Unidos, tem 3 filhas que também estão trilhando a carreira de atleta. E quando ela esteve no Brasil, ela trouxe um livro para mim, a gente trocou livros, eu também tenho livro também em finanças, o próprio, né, o Mulheres no Espírito Santo. Então, a minha dica, eu vou pegar aqui, ó, o nome do livro é grande, vou trazer aqui para vocês, que é Lições da Prática Esportiva para Impulsionar a Alta Performance, Bem-Estar e a Realização Pessoal. Porque, de fato, o esporte, ele contribui para todos esses aspectos. O livro da Cris Pinciroli e também do Pedro Pinciroli, seu pai. Além disso, como eu amo esporte, eu já vi vários filmes de esporte, né? Poderia trazer vários aqui, mas tiveram alguns que eu acho que foram muito gostosos de ver, e o pano de fundo é o esporte. Tem o Invictus, que traz uma história lindíssima da África do Sul, então assim, com Nelson Mandela, com atuações brilhantes também, e mostra como o esporte tem esse papel social, que eu acho que tem muito aqui no Brasil. O Homem que Virou o Jogo, com Brad Pitt, também, que traz dados, e eu vi isso dentro do COB, né? A alta performance vindo muito de cientistas, de dados, e como que isso muda o jogo. E queria que você também falasse algumas coisas que te inspiram, talvez não de esporte, mas que está dentro desse contexto nosso. Tem um filme que
ele fala muito, ele mostrou muito para mim a parte do empoderamento realmente feminino na parte da política. Ele chama Artigo 370. É um filme indiano e ele mostra uma agente federal e na verdade ela não é uma agente, ela é uma funcionária pública de alto escalão do governo, a respeito de, lá atrás, quando tiveram vários problemas ali na Índia, né, de separatismo e etc. Então elas lutam por uma questão de Constituição. E você vê que são aquelas mulheres ali que tomam conta da situação toda e resolvem um problema dentro de um país que é um país que também é machista, é um país que tem uma religião muito forte. É um filme maravilhoso, maravilhoso. Artigo 370. Dever de casa para mim e para você. Pode assistir, né? Você vai achar maravilhoso, vai adorar. É um filme que me encantou muito e fala sobre o empoderamento feminino. O que eu quero dizer com isso? É mostrar que a gente pode. Está tudo dentro. Está tudo dentro da gente. Não é a gente achar que tudo eu vou dizer não, porque eu vou mandar, que eu vou isso, que eu vou aquilo, que eu vou botar um dedo na cara. Não. É você receber aquele posicionamento, às vezes, um tanto quanto machista, é você processar aquilo, é você saber lidar com isso. Ao longo desses 25 anos eu tive que aprender, não foi fácil, mas hoje eu acho que eu cheguei lá, sabe? E eu estou muito feliz mesmo. Assista esse filme que você vai adorar, muito bom. Que bacana. E acho que cada uma de nós vai aprendendo e vai ter uma maneira de lidar. Você tem um jeito que eu acho muito interessante, que você lida com humor. Você tem um pouco ali de uma sacada, um sarcasmo, mas quebra ali aquele momento e consegue se posicionar com firmeza, né? Muitas vezes com, inclusive, austeridade, mas sem perder a graça. É aquilo, eu passo a semana toda no Rio, né? Eu saio daqui segunda-feira de madrugada e chego aqui sexta-feira à noite. Então, a minha é a segunda família. Aliás, eu passo mais tempo com a família Cobb do que com a minha família daqui. Meu filho, meu marido, meus pais. Eu acho que, acima de tudo e qualquer coisa, a gente tem que tentar levar com a maior leveza possível. E isso faz parte. É você, às vezes, dizer um não sorrindo, não é você dizer um não grosseiro. É você dizer um não, mas você explicar o porquê daquele não e dar um outro caminho. Eu acho que isso é muito importante também. E acho que isso é uma característica nossa feminina. A gente tem mais esse jogo de cintura, a gente tem capacidade, basta querer esse jogo de cintura, contornar situações. Não se fazer de vítima, sabe? Não se faz de vítima, não precisa. Entendeu? É lidar com leveza e vamos embora. Vamos caminhando. É sobre isso. Isa, foi um prazer te receber, tenho certeza que... Eu acho que quem está nos assistindo ficou curiosa e curioso, porque não é só mulher que assiste a gente, viu? E saber um pouquinho mais. Mas como todo programa, a gente tem uma finitude. Quem sabe, novos episódios, mas é um prazer te receber aqui, ouvir um pouquinho dessa trajetória e celebrar um ano que, de fato, foi muito especial para o esporte, foi especial para o Brasil, foi especial para as mulheres no esporte. Sim, com certeza. Muito obrigada, Ana. Estou à disposição. Prazer estar aqui com você. Obrigada. Esse foi mais um Acelera Mulheres. Agradeço a vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Nos vemos no próximo episódio. Você ouviu Acelera Mulheres com Ana Paula França. Até logo!